Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a correção da semana 3 do PET 5 do conteúdo de História. Então vamos fazer a correção. Olá crianças, hoje falaremos da linguagem do teatro e da linguagem de sinais. Siga as orientações para o seu estudo dirigido. Então, as orientações também estão aqui embaixo. Leia os textos, a linguagem brasileira de sinais e a linguagem teatral. Sublinhe as informações mais importantes do texto. A linguagem de sinais, Libras. Um dos deveres de todos nós, adultos e crianças, é respeitar aquele que, por algum motivo, é diferente. Um exemplo são as pessoas que não podem falar nem ouvir. No Brasil, as pessoas com deficiência auditiva se comunicam por um conjunto de sinais chamado Libras, Língua Brasileira de Sinais. Então, esse pedacinho é importante. No Brasil, as pessoas com deficiência auditiva se comunicam por um conjunto de sinais chamado Libras, Língua Brasileira de Sinais. Vamos sublinhar. Para as pessoas começarem a aprender a língua de sinais, a primeira coisa que ensinamos é o alfabeto manual ou datilologia em Libras. Ele é produzido por diferentes formatos das mãos, que representam as letras do alfabeto escrito e é utilizado para escrever no ar, ou melhor, soletrar no espaço neutro, o nome de pessoas, lugares e outras palavras que ainda não possuem sinal. Aqui nós temos o alfabeto. E nós temos que sublinhar esse pedaço. Para as pessoas aprender a língua de sinais, a primeira coisa que ensinamos é o alfabeto manual ou datilologia em Libras. Vamos continuar. Faça um resumo do texto abaixo, um pequeno texto escrito com suas palavras, contendo as informações mais importantes, os trechos que a gente vai sublinhar. Ilustre o texto produzido. A linguagem teatral. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. Aqui seria da colheita da uva, né, pessoal? Porque vinho a gente não colhe, fabrica. A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. A palavra drama origina-se do grego, que significa ação. O texto teatral teve seu papel em destaque na Grécia Antiga. As peças apresentadas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar aos espectadores a catarse, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Então vamos lá, vamos começar a sublinhar. O teatro teve origem na Grécia, surgindo das festas dionisíacas. Esse pedaço é importante, né? Porque está dizendo onde o teatro teve origem e por quê, certo? A linguagem teatral pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. Esse pedaço é importante. Agora nós vamos verificar aqui. Vamos voltar. As peças teatrais, nós vamos começar aqui, As peças teatrais apresentadas baseavam-se nas tragédias, tinham o objetivo de levar os espectadores à purificação da alma por meio da libertação das emoções. Então, esses são os pedaços que nós vamos sublinhar e que vocês vão fazer o resumo, ou seja, copiar estes pedaços, é claro que fazendo as adequações, né? E depois ilustrar no caderno. Leia e analise as proposições abaixo. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, em homenagem ao deus Dionísio. Está bem aqui no início da leitura do texto. Vamos colocando um certinho, gente, um verdadeiro, para depois a gente fazer a atividade embaixo. Vocês vão ver por quê. 2. O conjunto de sinais pelos quais as pessoas com deficiência auditiva se comunicam é chamado de Libras, Língua Brasileira de Sinais, e possui um alfabeto escrito.
Até a língua brasileira de sinais está certo, mas ela não possui um alfabeto escrito, né? Ele é uma linguagem de sinais. Então, é falso. O teatro originou-se na Grécia a partir de costumes pagãos. Olha, ele originou-se na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio. Então, não era uma festa pagã, né? Era uma festa que tinha um cunho religioso dentro da religião deles. Então, aqui também é falso. O texto teatral na Grécia Antiga tinha o objetivo de levar aos espectadores a libertarem suas emoções e se livrarem das suas imperfeições. Verdadeiro. Agora, olha, marque um X, a única alternativa correta. Apenas a alternativa 1 é verdadeira. Não, porque a 4 também é. São verdadeiras as alternativas 1 e 4? Sim, 1 e 4. São verdadeiras as alternativas 1, 2 e 3? Não, porque a 2 e a 3 são falsas. São verdadeiras as alternativas 1, 2 e 4? Não, porque a 2 também é falsa por causa desse pequeno detalhe do alfabeto escrito. Reescreva as alternativas falsas da questão, tornando-as verdadeiras. Então, nós vamos escrever o conjunto de sinais pelos quais as pessoas com deficiência auditiva se comunicam é chamado Libras. Língua brasileira de sinais. E não possui, porque é para tornar verdadeira, né? Um alfabeto escrito. E depois o teatro originou-se na Grécia. A próximo teatro originou-se, eu ia pôr originou com L, gente, pensa bem. Originou-se na Grécia a partir de costumes religiosos. Observe, originou, que é com U, viu, pessoal? Por quê, gente? Porque lá não tinha as procissões, homenageavam o deus Dionísio, então era costumes religiosos, né? Então, vamos lá, façam as correções e até a próxima. Beijo, fiquem com Deus.